Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo da Benchmark School. Sou Felipe Ferreira e hoje eu vou compartilhar aqui um acontecimento da minha vida, uma decisão que eu tomei, por que eu quis ser freelancer, por que eu não quis trabalhar na empresa A ou B, porque eu tinha sonhos de trabalhar, por exemplo, fora do Brasil, por que eu decidi não sair do Brasil, ficar no Brasil, mesmo quando eu tive as oportunidades, mais de uma, recebi propostas, para trabalhar fixo em outros países. E por que eu decidi ficar no Brasil, ser freelancer, ter alguma espécie de incerteza sobre se vai ter um mês que vai ter trabalho ou não? Por que eu tomei essa decisão? Eu quero compartilhar isso com você aqui hoje, e como isso pode ajudar talvez na decisão da sua vida e também em relação à sua carreira. Beleza? Mas só daqui a pouco, depois da vinheta. Bom, eu já tenho quase 10 anos de carreira, onde a maior parte desse tempo foi como freelancer. Eu fiquei bastante tempo até trabalhando em estúdios, eu trabalhei em mais de um estúdio, eu trabalhei em vários, eu não lembro quantos. Trabalhei, deixa eu lembrar aqui, foi 2 empresas, 3, 4. Eu trabalhei em 4 lugares com fixo, trabalhando onde eu ia para o local, cumprir o horário e ir embora no final do dia. Só que durante esse tempo, mais ou menos ali, quando eu fui para o meu segundo emprego, isso lá para 2016, 2017, aliás, eu já comecei a pegar meus primeiros freelas, que é uma coisa muito normal na nossa área. A gente que trabalha com computador, a gente que trabalha especialmente nessa área de computação gráfica, é muito normal que você, mesmo que você seja empregado em algum lugar, você consiga fazer eventualmente alguns freelancers, que aí você faz à noite, faz final de semana. Às vezes você tem um horário flexível no estúdio, você consegue atender também seus freelas seus clientes de freelancer. Eu comecei a pegar meus primeiros freelas. Foi um acontecimento bem legal na minha vida, porque em algum momento, quando você está começando, às vezes você nem se acha capaz disso, Às vezes pode ser que muita gente tenha passado por isso. Eu tento hoje explicar para as pessoas que a gente tem que evitar esse tipo de sentimento, mas eu já tive esse sentimento, que eu não me achava capaz, que eu achava que não ia dar conta e tal. E no final das contas eu sempre dei conta, eu sempre consegui fazer todas essas coisas, todos os compromissos que eu assumi com o cliente eu consegui fazer. Isso é muito legal e eu tento passar isso para as pessoas à frente hoje, que elas consigam pelo menos tentar evitar esse tipo de pensamento. E eu comecei a fazer, e começou a dar certo, e aí é sempre aparecendo mais, e conforme o tempo vai passando, essas coisas não acontecem do dia para a noite, conforme o tempo vai passando, onde você vai passando por mais empresas, conhecendo mais pessoas, que você vai ficando mais conhecido na internet, fazendo seus projetos pessoais, postando ali nas suas redes sociais, no seu portfólio, as pessoas vão te conhecendo, você vai fazendo contatos automaticamente, isso acontece naturalmente. Não é nem algo que você precisa ficar forçando a barra, não. Isso acontece natural. Tudo isso leva tempo, você precisa ter paciência e tudo mais. Mas conforme você faz um projeto, 2 projetos, 3 projetos pessoais, vai postando no seu portfólio, ali você vai ganhando uma relevância, porque as pessoas vão te conhecendo, as pessoas vão vindo até você, te fazem elogios, te fazem perguntas, te fazem críticas construtivas. Nisso, você vai criando uma base de contatos. Conforme os anos vão passando, você vai aumentando essa base de contatos, o que aumenta muito a sua possibilidade de indicações, a sua possibilidade de oferta de trabalho. Desde o começo, eu sempre cultivei muito isso, Cultivei muito a produção de projeto pessoal para que eu melhorasse as minhas habilidades e que também que as pessoas conhecessem mais o meu trabalho, remetessem o meu trabalho à minha pessoa, Então eu sempre criando como se fosse a minha marca pessoal, mas é baseado no meu trabalho, no meu estilo, na qualidade, na velocidade e tudo mais. E uma coisa que é muito importante nesse tempo, e uma coisa que é muito legal você fixar como uma das suas marcas, ser uma pessoa acessível, agradável, só agradável, que as pessoas gostam de conversar, uma pessoa que responde, uma pessoa que é gentil. Isso é muito legal você cultivar com o tempo também, que isso também ajuda na expansão do seu network, porque provavelmente as pessoas vão falar bem de você, vão comentar sobre você, vão te indicar, e isso daí, com o tempo, naturalmente, você vai aumentando toda essa base. É uma coisa muito legal. Decidi ser freelancer, basicamente, porque eu já fazia, como eu falei, eu já fazia freelance desde que eu ainda trabalhava fixo. Então, eu sempre fui freelancer, basicamente, desde o meu segundo emprego. Sempre fui freelancer, mas eu não era apenas freela, eu era contratado. Só que eu fui cultivando isso. Então, isso você vai melhorando suas habilidades, você vai ficando mais ágil, você vai aprendendo a negociar. Várias coisas que vão acontecendo nesse meio tempo, mesmo que você trabalhe em algum lugar. Mas é legal que você consiga tentar, pelo menos, fazer um paralelo aí em relação ao seu trabalho, de fazer um freela, umas coisas mais rápidas, porque você vai obviamente ganhar mais dinheiro com isso, Você vai aumentar o seu caixa, você vai poder guardar mais dinheiro e você vai ficar mais ágil também. Você vai ficar melhor, você vai ganhar mais skills, você vai passar por problemas onde você vai ter que descobrir e aprender. Então você vai melhorar. Eu só vejo pontos positivos nisso, tirando, lógico, tem a parte negativa que, dependendo da demanda que você pegar, dos horários, como forem seus horários, pode ser que você tenha problemas aí de rotina de horário. Talvez eu dormir mais tarde, ter que acordar mais cedo.
acredito que durante um tempo da nossa vida, dependendo da nossa situação financeira atual, a gente vai passar por isso. E eu vejo até uma necessidade, se você quiser, né, chegar em um patamar acima. Eu, por exemplo, durante um tempo que eu trabalhava fixo, eu tinha um contrato com uma empresa da França, né, que eu tinha um fuso horário bem diferente. E como eu saía para trabalhar 10 horas da manhã, e como a França fica 5 horas à frente do Brasil, eu tinha essa vantagem, né, que se eu acordasse mais cedo, eu ia conseguir aproveitar basicamente metade do dia deles na minha manhã, antes de sair para trabalhar. Então, durante um tempo, eu ficava acordando 4 horas da manhã para começar a trabalhar para eles, porque aí já era 9 horas da manhã lá, e era quando eles começavam a trabalhar, então eu já conseguia prontamente começar a trocar ideia com eles, né, pegar os feedbacks, né, conversar, né, realmente começar a rotina ali. Então eu trabalhava de 4 até quase 10 horas ali, porque 10 horas eu tinha que sair, né, então me arrumava rapidinho antes ali. E eu fiquei fazendo isso durante um bom tempo, uns 6 meses eu acho. Tive que adaptar minha rotina. Aí quando eu ia para trabalhar, quando eu chegava, aí eu fazia, por exemplo, eu continuava o trabalho das coisas que eles mandaram feedbacks depois que eu tive que dar essa pausa no trabalho. E funcionou para mim, deu certo, sim. Foi bacana. Não dá para aguentar muito tempo, porque é uma rotina realmente bem puxada, porque ainda mais eu chegava tarde do trabalho, tinha que jantar, né, ficava um tempo com a minha esposa, e depois ainda voltava a trabalhar, para terminar o dia, assim, tentar fechar umas 2 ou 3 horas ainda. Então foi realmente muito puxado, mas eu vi uma necessidade de fazer aquilo naquele tempo. Eu tenho total ciência hoje, na época não tinha tanto assim, o quão prejudicial isso é para a saúde. Então isso não pode ser algo comum, né? Você não pode tornar isso uma rotina, fazer isso durante muito tempo. Eu fiz naquele tempo que era realmente necessário. Eu precisava de dinheiro, eu precisava aumentar meu caixa. Eu estava num período de muitas mudanças e tal, então foi realmente bom para mim, né? Mas se for possível uma rotina um pouco diferente, às vezes você pode negociar a questão do horário e tudo mais. Eu não pensei nisso na época. Pode ser algo positivo também, pode ser legal. Mas eu basicamente, desde sempre, né, como eu falei, eu venho tentando ser freelancer. Só que chegou um momento que eu decidi ser só freelancer, porque aí eu poderia fazer o meu horário, eu poderia não precisar perder aquele tempo de sair de casa e voltar para casa, né? Ter o horário de almoço poderia ser mais aproveitado, já que quando eu estivesse no horário de almoço na empresa, eu não estaria no meu computador, por exemplo, não teria meu computador disponível para fazer alguma coisa. Você perde o dia todo, né? E se você for um freelancer, se você tiver uma agenda secundária, né? Uma agenda paralela, de casa, mesmo que você seja contratado, você consegue melhorar a sua agenda. Então, hoje está muito mais fácil em relação ao home office, porque se tornou algo muito comum depois do que aconteceu em 2019, depois do Covid. Hoje está mais fácil assim, você fechar um contrato por home office. Na verdade, está mais comum do que você trabalhar local, né? As empresas se adaptaram muito. Mas ainda que você trabalhe local, vale a pena você tentar estudar qual é a sua melhor... o que é melhor para você, né? Onde você consegue encaixar melhor uma agenda que funcione para você. Lógico que a prioridade sempre vai ser o que for melhor para você naquele momento. Tanto em relação financeira, relação à saúde, relação a tempo, relação à distância, família. São muitos fatores que você precisa analisar. Falando do meu caso, eu levei muito tempo, levei vários anos trabalhando fixo e freelancer, porque eu precisava fazer caixa, eu realmente precisava de dinheiro para os planos que eu tinha, né? Eu sempre tive planos, tive ambições, né? Eu tive planos um pouco maiores e tal. Então eu fiquei muito tempo, teve um tempo que eu dava aula, trabalhava fixo e fazia freelancer. Eu realmente fazia muita coisa ao mesmo tempo, aquilo arrebentou com a minha saúde. Mas naquele tempo, né, e ainda muito sem informação, né, não tinha muito esse suporte das pessoas falando que você precisa cuidar da sua saúde. Por mais que a gente saiba disso, que dormir pouco faz mal e tal, quando a gente está vivendo isso, quando você está inserido nisso, né, é como se você estivesse numa espécie de uma bolha. Você não sai dessa bolha para pesquisar, saber o quanto isso te faz mal e tudo mais. É um negócio meio doido, assim, é meio bizarro. E aí, então, eu vivi nessa bolha durante o tempo, eu fiz isso e eu realmente consegui fazer um caixa, né? Porque eu tava montando minha reserva de emergência e eu já tinha planos de começar uma família, né? Ter nosso primeiro filho, né? Veio a minha primeira filha, depois veio a segunda. Então, sempre o que eu fiz foi baseado nos meus planos. E só que hoje eu tento passar isso para frente para o que realmente pode ser melhor para a pessoa. Eu, hoje, vejo muitos pontos positivos em você se tornar um freelancer. E freelancer que eu falo assim, pode ser até com um trabalho fixo, remoto, né? Mas para você tentar priorizar o home office, onde você consegue trabalhar melhor na sua agenda, né? Porque você pode ser igual o pessoal chama de frixo, né? Que você pega um freelancer, você fecha um contrato com uma empresa, mas você tem um tempo ali, um período, 6 meses, 1 ano, porque não é um fixo realmente, porque aquele contrato em algum momento vai acabar, mas esse contrato pode estender. Durante esse contrato você consegue com certeza adicionar
outros contratos, né, ou pegar trabalhos como freelancer de poucas semanas, um mês, você consegue fazer isso na sua casa, fica tudo muito mais fácil. Então, o home office realmente é uma vantagem muito grande para a gente hoje, e o nosso mercado, eu vejo que a gente é muito privilegiado em relação a isso. A gente consegue atingir o mundo inteiro com o nosso trabalho, a gente consegue chegar em realmente clientes do mundo inteiro, e a gente consegue trabalhar, tem uma flexibilidade muito boa com a agenda, porque o nosso trabalho permite isso, né? Não é um tipo de trabalho que só é possível fazer se você estiver, né, alocado ali na empresa. Né? É um trabalho que, na verdade, para a empresa também é muito melhor, muitas das vezes, que você esteja na sua casa. Porque você não vai estar usando o computador, eles não vão precisar de um computador para você, não vão precisar pagar o seu cafezinho, não vão ter que, por exemplo, arcar com a responsabilidade se você sofrer um acidente no percurso indo para o seu trabalho, porque se você não estivesse indo para o trabalho, você não ia sofrer aquele acidente. São várias coisas que realmente para a empresa é muito mais vantagem que você esteja de casa. E para você é muito mais vantagem que você esteja de casa. Ainda que seja usando o seu computador, a sua energia e tudo mais, mas isso não vem ao caso, porque isso faz parte do nosso trabalho, faz parte da rotina. Você consegue fazer sua agenda, né? Você tem que ser uma pessoa responsável, lógico, você tem que saber planejar uma rotina diária para que você não seja prejudicado pelas interrupções, né, por distrações da sua casa e tudo mais, mas isso faz parte da vida adulta, né? E todo mundo adulto aqui, a gente consegue controlar essas nossas emoções, controlar o nosso dia a dia. É uma coisa muitas vezes difícil para algumas pessoas, mas, né, com o treinamento certo, né, com o pensamento certo, colocando os pensamentos no lugar, você consegue realmente ajustar a sua rotina para isso. Hoje, eu não sou mais só freelancer. Eu faço até uns freelas ainda, mas hoje eu tenho as minhas empresas, eu tenho 2 empresas, eu tenho a escola e tenho o estúdio, então eu toco essas empresas, mas tudo isso começou porque eu era freelancer, porque os meus freelas começaram a aumentar, eu estava aceitando esses freelas e eu comecei a trazer gente para poder me ajudar, trabalhando, né, como se fosse uma espécie de assistentes, e eu fui aumentando, daqui a pouco veio um trabalho maior, eu peguei mais assistentes, daqui a pouco virou um estúdio, eu nem vi. Aí depois eu fui lá abrir uma escola, enfim. Mas tudo isso porque eu fui freelancer um dia, né? Porque eu fui só freelancer. Porque eu fui aprendendo a gerir equipe, porque eu fui aprendendo a negociar melhor com os clientes, para poder pegar maiores e melhores trabalhos. É realmente muito bacana. Considere, né, a possibilidade de você se tornar um freelancer. Se considere a possibilidade de você trabalhar no home office, se é uma coisa que você gosta, se você almeja. Coloque isso como objetivo, um objetivo claro, porque esse é um objetivo totalmente alcançável, tá? Não é um objetivo desses assim, em um ano eu quero ter uma empresa de um patrimônio de R$1 bilhão. Não que isso não seja possível, mas é uma meta realmente muito alta, assim, né? Que nem tão normal. E aí, às vezes, as pessoas se frustram porque não veem que não vai conseguir bater aquela meta. Coloca uma meta real na sua vida, né? Eu quero em um ano, no máximo um ano, eu quero realmente trabalhar 100% home office. Eu quero trabalhar como freelancer, eu quero fechar um contrato com uma empresa de algum lugar. Coloque isso como meta, corre atrás disso, né? Porque a gente tem todas as ferramentas possíveis para isso. Você tem internet, você tem o network, né? Você tem a facilidade na comunicação super rápida, comunicação express, né? Na hora. Você tem suporte, você tem o meu suporte. Eu dou dicas no Instagram todos os dias, você pode me mandar mensagem no direct que eu vou tentar responder. Na nossa escola a gente tem vários conteúdos sobre mercado de trabalho e tem um conteúdo em específico que eu vou liberar muito em breve, da data que eu estou lançando esse vídeo, que é especificamente sobre esse assunto, como se tornar um freelancer. Uhul! Então, eu convido você a ficar de olho nas minhas redes sociais, que eu vou começar a divulgar muito em breve, né? E vai ter um material completo sobre como você se tornar um freelancer de sucesso, né? Onde você vai conseguir realmente viver só disso. Lógico, vai depender basicamente do seu esforço, depende de você. Eu vou dar as dicas, vou tentar mostrar o caminho ali. Você vai ter e-book, você vai ter PDF de apoio, você vai ter as aulas e o resto vai ser com você. Mas aí, para você conseguir se tornar um freelancer, para você conseguir colocar em prática isso, transformar isso no negócio da sua vida, você precisa estabelecer as metas para você ter um objetivo, para saber o que você está correndo atrás, né? Porque quando a gente fica com muitos objetivos, a gente fica muito disperso, a gente não sabe para onde a gente vai, né? Foi igual uma frase que eu vi muito recentemente, uma frase muito boa de Sêneca, né? Que fala assim, se um homem não sabe para que porto ele se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Porra! Então, se você realmente não tem um objetivo claro na sua vida, eu quero ir para essa direção, você não vai conseguir chegar nessa direção nunca, né? Se você botar, tipo assim, você tem 200 objetivos diferentes, né? Às vezes até parecidos. Você não vai conseguir chegar em nenhum, porque você não sabe para onde você está indo. Então coloque como objetivo claro. Não, eu quero ser um freelancer, eu quero trabalhar home office, no máximo dentro de um ano. Tenho certeza que se você, né, tiver esse objetivo, e se você fizer por onde, você ir atrás disso, você consegue, né? A nossa mente é um negócio bizarro, é incrível, funciona muito bem. Se você tem a motivação certa, você consegue alcançar. Lógico que você depende de vários fatores externos, mas esses fatores externos eles podem ser impactados pelas suas atitudes também. Você
fazer bastante projeto pessoal, você produzir, né, diariamente, estudar diariamente, tentar fazer contato com as pessoas, perder o medo de falar com as pessoas, né? Às vezes falar, essa pessoa aqui nunca vai me responder, ou essa pessoa aqui não vai me dar nenhum feedback, essa pessoa, enfim, essa pessoa não vai me dar um emprego. Você não sabe se você não tentar. Às vezes você está no dia certo, a pessoa está no dia certo, precisando contratar uma pessoa e foi o dia que você chamou ela. Então, muitas coisas, né? Todo o ambiente externo ele pode ser impactado pelas suas atitudes. Então, é só ter a atitude, né, que você consegue, talvez, atingir os seus objetivos. E é basicamente isso. E eu decidi me tornar freelancer, decidi trabalhar home office, porque eu sempre quis trabalhar de casa para estar perto da minha família, porque eu ia vir a ter muitos filhos e tal. Eu já tenho 2, né? A gente vai ter mais, talvez 4. Porra! Tudo isso? Então, basicamente, o meu objetivo era o seguinte: antes de eu ter o objetivo de ter empresas, hoje ter uma empresa, né, que faturasse milhões por ano, o meu objetivo era trabalhar de casa. Depois eu consegui. Agora eu preciso de ganhar muito dinheiro trabalhando de casa. Também consegui. Preciso de reserva de emergência, que preciso começar a investir em dólar. Também consegui. E as coisas foram indo. Então você vai definindo seus objetivos, né, um atrás do outro, e você vai cumprindo essas metas, né? Você vai definir um objetivo claro e várias metas no meio do caminho. Então vai, né, cumprindo essas metas aí e provavelmente você vai conseguir se você fizer por onde, se você correr atrás, se você fizer valer a pena, né? Se você merecer também. Beleza? Bom, essa era a minha dica de hoje. Eu espero que você consiga definir as metas para sua vida, para que você consiga atingir o seu objetivo maior. E conte comigo para o que eu puder ajudar. Espero que eu possa ajudar vocês. Então, né, tanto aqui no YouTube, considere se tornar um aluno da nossa escola, dá uma olhadinha lá nos conteúdos que a gente tem, talvez isso ajude você a atingir seus objetivos também, e fica de olho que provavelmente o conteúdo, nosso novo produto, nosso novo curso da escola, que eu vou soltar em breve, pode ser que ajude você aí, se o seu objetivo for esse, né, trabalhar como freelancer, trabalhar de casa, talvez ser um home office aí eternamente, beleza? Espero que tenham curtido, um abraço, fiquem com Deus, eu vejo vocês no próximo vídeo, na próxima aula aí, até mais, valeu!